Olá, pessoal, tudo certo? Vamos para mais um episódio de Customer Success by Lui, nesta nossa temporada do lado difícil. E hoje a gente vai falar do lado difícil do futuro das startups com um convidado ilustre, Daniel Chalfon, General Partner na Astela, membro do conselho de diversas startups e também músico nas horas vagas. Talvez ele conte mais um pouco dessas histórias. Chalfon, obrigado por estar aqui. Boa, prazer, bom estar contigo de novo, podcaster também, né, eu digo que eu tô ficando famoso de voz, né, o pessoal ouve minha voz, mas não sabe quem eu sou, só sabe que eu sou careca, é bom que eu tenho vídeo, a gente dá uma equalizada nisso. Perfeito. No Astela Playbook, né, tem muitas piadas, acho que deve ser episódio sim, episódio não, né, sobre cabelo. É, total, a gente tá buscando patrocínio de uma empresa de shampoo aí, mas tá ou de cera, né, pra polir. Pode ser, uma ou outra, né? Ou o problema ou a solução. Mas, gente, antes até de apresentação, eu queria fazer uma pergunta já provocativa aqui. Alguns dizem que a gente vive uma frente fria que diminuiu um pouco ou consideravelmente as rodadas de investimento, né, de venture capital para as startups. Cara, qual é a tua visão sobre esse assunto? No que isso influencia o founder, o novo founder que está ouvindo aqui esse episódio, né? Existe até vida além dessa rota de VC? Como é que você vê isso tudo? Tá bom. Cara, vamos lá, vamos aos fatos primeiro, né, eu acho que se a gente olhar num ciclo mais curto, né, de 3, 4 anos, a gente vai olhar um gráfico com uma queda muito grande, principalmente no ano passado, dos investimentos, e aí agora uma certa retomada pelo menos até os primeiros 6 meses desse ano, embora ainda distante do pico. Se a gente olhar numa linha mais longa, a gente está em franco crescimento ainda, porque a gente teve um momento de pico, né, 2020, principalmente 2021, depois uma queda, mas assim, esse ano, vamos ver como é que fecha aí o final do ano, mas provavelmente a gente ficará maior do que 2019, talvez próximo de 2020, alguma coisa assim, né? Então, numa linha longa, né, e o nosso negócio é um negócio de muito longo tempo, a gente está em franco crescimento. Obviamente, a gente viveu um período durante a pandemia de capital farto, porque estava muito barato, né? Juros negativos no mundo, esse dinheiro busca retorno, e como classe de ativos, Venture Capital passou a fazer parte da carteira de muito mais gente, você teve muita gente chegando, né? Entrando na classe de ativos nesse momento, tal, na busca por retorno, o que é o jogo do mercado financeiro. Obviamente, isso traz um reflexo do lado do empreendedor, né? O capital está mais farto, está mais barato, está mais fácil de levantar, mais gente se sente compelida a tomar o risco, largar o emprego lá na consultoria, numa grande startup, alguma coisa, e empreender, porque pelo menos ele sabe que a probabilidade de levantar capital é muito maior, e ele vai se financiar, né? Talvez ele vá perder lá o carro da companhia, né? Os perks todos, né, do escritório e tudo mais, né? Mas, mas ele não vai ficar sem remuneração, né? Aquela coisa dura, né? Do início do empreendimento, que é comum na história de muita gente, né? E era o que a gente vivia, então muito mais gente tomou muito mais risco, né? E ok, né? Acho que faz parte do modelo, né? E aí o que a gente está vivendo hoje obviamente, o dinheiro está mais difícil, porque o capital está mais caro, tem menos dinheiro no sistema do que nos anos de pico, mas tem muito mais do que lá atrás, né? Mas isso traz uma transformação, porque quem vai buscar capital, né, empreendedor que vem ao mercado, é empreendedor, né? É comum, né, a gente ver um founder que vende uma empresa, cumpre um período de earnout, alguma coisa, e volta e empreende de novo, né? Ele não vai arrumar um emprego lá no Google, Uhum. no Saks, né? Não vai acontecer. Então, o empreendedor, ele empreende, né? A mentalidade empreendedora. Então, eu acho que quem quer realmente empreender, segue no mercado, e isso traz uma mudança de mindset que, de alguma maneira, tem um lado positivo, né? Claro, o volume também acaba gerando inovação, né? Estatístico isso, mas essa mudança de mindset também é, é interessante, né? Você tem gente realmente empreendedora no mercado e se preparando para esse momento, que o começo é sempre duro mesmo. Perfeito, cara.
Muito bom e até trazendo uma parte de apresentação, né? Se apresente, né, Daniel Chalfon, falando um pouco de carreira, mas também falando de coisas fora de trabalho, falando de música, né? Como a gente pode até ver no vídeo aqui. Tem um monte de baixo aqui. Bom, vamos lá, cara. Eu sou nascido aqui em São Paulo em 74, fiz 50 esse ano. Uh, é, Vem de uma família de origem judaica, né? A gente eu cresci no bairro judaico, no ambiente ali de colégio judaico e tudo mais. Meu pai, clássico dono de loja, aquela coisa, né? E, e é gozado porque, assim, eu nunca pensei muito nisso, mas refletindo, né, no meu, assim, no crescendo e tudo, putz, um ambiente muito empreendedor, né? Só que na época ninguém pensava nisso, porque naquele universo, era um universo onde ou você ia trabalhar na loja ou você estudava e ia ser advogado, médico, engenheiro, né? Era o sonho de toda mãe judaica, inclusive a dona Eva, minha mãe. E aí, mas essa coisa do trabalhar, do montar o próprio negócio era uma coisa muito comum, né? Não tinha o nome de empreendedorismo, era só trabalho, né? E aí acho que um momento muito formativo para mim foi que meu pai quebrou ali nos anos, né, de Collor e tudo mais, tal, e eu muito cedo comecei a trabalhar, né? Eu tinha eu estudava música, né? Comecei a estudar música, sei lá, não me lembro, uns 12 anos de idade. E eu queria comprar instrumento, queria tocar e tal. E aí depois comecei a tocar na noite, ganhar um dinheirinho, aí você ganha gosto pela coisa e vai. Mas Bom, sempre baixo, Chalfon? eu comecei tocando baixo bastante, assim, né? Foi meu instrumento que eu estudei, assim, até hoje, só as paredes, né, dessa casa que tem baixo que não acaba mais. Mas com os anos veio minha paixão por tecnologia, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros caras a usar um estúdio digital, assim, né? Eu comprei um software, sei lá, início dos anos 90, assim, que era um DAW, né? Que era um Digital Audio Workstation, assim, rodava em DOS, era um negócio surreal. É, então, assim, e aí eu fui migrando, assim, depois eu acabei partindo para o mundo dos sintetizadores, né? Tive uma boa coleção, uma época no estúdio em casa e tudo mais. Acabei vendendo, assim, porque o mercado estava comprando muito sintetizador analógico na época. Falei, pô, esse negócio vai ser substituído por plugins digitais. E realmente foi. Então, eu sempre acompanhei muito tecnologia com música, né? Né, tem essas tralhas aqui do meu lado, tal, né, é tudo. Então hoje eu toco baixo, mas né, tudo que eu compus, tudo que eu fiz assim tem muito a ver com tecnologia e gravação, tal, né? Então hoje meu principal instrumento acho que é o meu notebook, né? MacBook Pro que Sim. fiel. Dali, fast forward, né? Eu fui trabalhar em publicidade, assim, eu achei que a carreira de música não ia me proporcionar, né, uma, um lifestyle adequado aí à minha intenção financeira e tudo, ou talvez eu também não fosse um músico tão bom assim. E fui trabalhar em propaganda, né? No início dos anos 90, a propaganda era a profissão da moda, assim, né? Eu me encantava muito com aquilo. E eu não queria saber, assim, por que eu queria aquilo, se eu tinha talento para aquilo. Eu achava legal os caras todos na TV, o Washington Oliveto, na época, os caras da DPZ, aquela coisa toda. Eu achava eles descolados, aparentemente achava que eles ganhavam muito dinheiro, porque eu via eles na televisão, Uhum. carrão, aquela coisa toda. E eles tinham um lance assim que eles não usavam gravata, assim, para mim aquilo era um negócio importante. Eu não queria usar gravata, não queria aquela coisa mais formal, tal. E fui trabalhar em propaganda por causa disso. Tentei em todas as áreas, assim, comecei, né, tentando pela área de produção musical e tudo mais, não deu nada certo. E acabei caindo numa área chamada mídia, que foi onde eu fiz minha carreira muitos e muitos anos, né? É, e cresci como executivo, tal, sempre muito próximo das nascentes mídias novas, né? Acho que eu peguei um momento bastante interessante, assim, do finalzinho da, da, da existência apenas da mídia analógica, e eu convivi muito com a mídia analógica, e o nascimento da mídia digital, né? É notório, né? Que acho que eu comprei ou o primeiro banner, ou um dos primeiros banners da internet comercial, né? Quando nasceu o UOL, ele tinha 3 banners, né? Tinha um que era permuta do Bradesco, que era a dívida, o outro Uhum. era a permuta de um data center, global, alguma coisa, assim, não lembro, que era onde eles ficavam hosteados na época, né, não tinha cloud ainda. E outro era da GM, que era cliente lá da agência, e eu vendi ali, sei lá, uma coisa louca, assim, lembro na época, o cara do comercial do UOL chamava Índio Brasileiro.
figurar. E sempre tive essa associação, né, com o mundo digital, fui crescendo. Bom, segui a carreira de executivo, mudei de emprego algumas vezes, tal, aquela coisa, fui crescendo na profissão. Em 2000, o Marcos Moraes me chama, ele tinha um negócio chamado Zipmail, que era o Hotmail do Brasil, e ele falou, isso aqui precisa virar um portal, né? E Caraca, eu lembro. Eu tive Zipmail. então, eu larguei tudo para ir trabalhar no que veio a ser o Zipnet, né? A gente transformou uma empresa de e-mail, eu e mais um monte de gente, né? Trabalhando ali, eu virei diretor-geral de conteúdo, né? Fui ser chefe de jornalistas e tudo mais, e nós montamos um portal. Foi incrível, mais incrível ainda para o Marcos, porque ele na época vendeu a empresa por, sei lá, 380 milhões, 360 milhões de dólares, alguma coisa assim, uma transação incrível. Ele e o Unibanco eram os únicos acionistas. Ele foi bastante generoso na época, foi bastante famosa a coisa da distribuição de riqueza que ele fez, mas eu não me dei nada bem com os novos acionistas da Portugal Telecom, assim, a gente conflitava bastante, eles queriam trazer lá um modelo que eles tinham em Portugal para cá, eu achava que não tinha nada a ver, e aí estourou a bolha da internet, eu falei, putz, um publicitário cuidando de jornalista, amava aquilo que eu fazia, mas eu falei, meu, não vai ter emprego para mim, eu preciso prover para minha família, vou voltar pro quentinho lá de publicidade que eu sei fazer. Voltei, fui trabalhar na DM9, voltei para a DM9, uma agência que tinha sido fundada lá pelo Nisa Guanais. De lá surgiu a ideia de empreender, ele estava montando um grupo na época, né? E aí a gente acabei saindo junto com outras pessoas bastante próximas, né? Notadamente a Bia, que foi minha sócia, o Rui, a Fê, e a gente montou a MPM, que foi uma marca bastante famosa, né, da publicidade dos anos 70. A gente comprou essa marca, trouxe ela pro mercado. Depois de uns anos, a gente acabou comprando uma participação numa agência chamada Loduca, e depois de algum tempo a Bia resolveu que era hora dela diminuir um pouco o ritmo e tal. A gente acabou fundindo a agência MPM com a Loduca, criamos a última fase da Loduca, que o Celso já tinha criado há uns 15 anos naquela época. E aí virou o último line-up de sócios da Loduca, a gente ficou junto mais 7 anos, alguma coisa assim, e acabamos vendendo tudo aí no período de 2015, 2016, e aí eu estava muito satisfeito assim com a minha carreira de publicidade. A fase final foi difícil, né? Venda, né? Acionista, briga, aquelas coisas todas. Então eu estava satisfeito mesmo, sabe? Acho que é comum, né? Publicitário vender agência, dar um tempo, né? Cumprir lá o período de bloqueio e abrir outra. Eu falei, putz, eu não quero, né? Acho que eu vou fazer melhor do que eu já fiz, quero me desafiar a outra coisa. E eu já estava muito envolvido com o mercado de startup, por causa da minha ligação com tecnologia e tudo. Eu tinha começado a investir como anjo lá para os idos de 2008, não tinha esse nome de anjo, nada, né? Era pôr dinheiro no negócio dos outros ali, sem muito. Eu co-investia com a Stella na época não tinha nenhum fundo muito bem estruturado, assim, então eu era investidor, depois até acabei virando investidor da Stella e tudo mais. E aí então, eu estava muito próximo do ecossistema, ou algo próximo do ecossistema, em ondas aí de maior menor, né? Tinha muito cliente também né, do mundo digital. E aí naquele momento eu fui falar com os fundos, né? Liguei para alguns fundos que eu conheci e falei, putz, eu vou empreender, não sei o quê, o que vocês estão olhando e tal. E aí o Edson, que tinha, obviamente, acompanhado muito o meu processo de saída da agência, né? Ele foi um mentor, um advisor importante, assim, naquele momento, né? Falou, cara, a gente precisa crescer, a gente, né, tá num momento importante aí de virada Venture Capital. Surgiu primeiro a ideia de montar um fundo de Media for Equity, que não deu certo, né? Eu brinco lá, boto lá no LinkedIn que eu fui estagiário da Stella durante um ano, é verdade, eu fiquei lá um ano aprendendo, enquanto eu incubava esse projeto, que deu errado. Mas quando eu vi que ele ia dar errado, o Edson falou, não, vamos montar um setup aqui para você virar sócio e tudo mais, né? Você ajudou o portfólio, foi bacana, né? Provocou uma série de coisas. E aí comecei uma jornada em VC, também um momento importante da Stella, né? O Sato estava chegando na sociedade também naquele mesmo período. E aí uma jornada de crescimento muito grande, né? A Stella, cara, cresceu, sei lá, 30, 40 vezes aí nesses últimos 7, 8 anos, fruto aí do trabalho de todos nós, né? Estruturou um time maravilhoso, né? A Stella, eu costumo dizer que naquele momento, uma empresa de excelente reputação, todo mundo amava, né? A Stella e tudo mais, mas a Stella era quase um estado de espírito, né? A gente era remoto antes de se falar de remoto,
né? As coisas estavam ainda. E aí chegou, acho que dois profissionais, né? Eu e o Sato, que vinha, o Sato também empreendedor, né? Na Ciatec, aquela coisa mais estruturante e tal. Então acho que teve a combinação perfeita naquele momento. O Edson, a Laura também como sócia naquele momento, o Martino ainda saindo naquele momento, e mais dois ex-empreendedores, assim, foi muito legal, assim. Uh, e aí um crescimento espetacular, montar o time e tudo. E aí hoje eu tive várias fases dentro das telas, né? Já fiz fundraising, né? Já tive uma ajuda mais ampla aí ao portfólio e tal. E hoje, basicamente, meu trabalho, sei lá, 70% do tempo é consumido em conhecer novas startups, fazer novos investimentos e tocar o portfólio de empresas que eu investi ao longo dos últimos 7, 8 anos, que, graças a Deus, continua firme e forte aí, crescendo bastante. Show de bola, cara. Muito massa e a Stella, enfim, super referência para todos nós que buscamos conhecimento, né? Acho que vocês, a grande diferença é que se importam em divulgar e publicar conteúdos, né, atemporais e tal, e isso é fantástico. Parabéns por isso. E agora, falando um pouco mais sobre questões de visão de futuro, né? Eu estava vendo um livro de Mike Maples Jr., Pattern Breakers, não sei se você já leu, né? Uma galerinha já ouviu falar, pelo menos, e tal. Ele citou que, apesar do caos e da falta de playbooks em algumas startups, e ele ficou apavorado como VC na época, né? Explicando o exemplo do Twitch. Cara, é um caos, não tem processo, etc. Só que os founders têm visão de futuro. Eles conseguem ver, cara, isso daqui vai se transformar naquilo dali, a era dos games e etc. E aí, founders com visão de futuro, tu acha que eles superam esses founders totalmente playbooks e máquinas que não têm essa visão de futuro? Qual a tua visão sobre isso? Cara, vamos lá, eu não li o livro, eu sou um péssimo leitor de livro de negócios, cara, já falei isso em alguns podcasts, assim, eu adoro livro de história, biografia, filosofia, tá, mas eu sou um péssimo leitor de livros de negócios, então eu tô sempre devendo, assim, o pessoal fala assim, esse livro, eu dou uma enrolada, assim, mas, backlog monstro aí, mas, cara, eu acho assim, é comum, né, o pessoal assim, no almoço de família domingo fala, não, e aí, o que vai acontecer, né, onde eu invisto? O pessoal pergunta muito isso, assim, o VC, ele não sabe o futuro, tá, eu acho que Uhum, o VC, ele precisa investir nos empreendedores que estão a fim de construir um futuro, né? Acho que esse é o ponto-chave. O que o VC enxerga? O VC identifica muito bem padrões, né? Nas telas, a gente vê mais ou menos umas 1.000 empresas novas todos os anos, né? Num time de 6 pessoas apenas. E a gente vê mesmo, uhum, tá? Não é aquela coisa que entra o e-mail, ninguém... Não, a gente olha mesmo. Claro, tem cerca de umas 300, mais ou menos, que a gente chega num nível X de aprofundamento e mais ou menos umas 50, 60 que a gente faz um aprofundamento intenso, né? E investe 4 a 6 por ano. Então, assim, óbvio que a gente vê muito padrão, né? E fora o nosso próprio portfólio e o acumulado desse tempo todo, e tudo a gente registra, né? Tudo a gente compartilha. Essa parte de conhecimento que a gente tem é muito forte para dentro, né? Sempre falo que se amanhã eu sair das telas, eu só quero continuar com acesso ao Slack, porque, tipo, é sim. uma das fontes mais lindas de conhecimento que eu já vi na história, assim, o Slack das telas é um espetáculo. Então, assim, é, o, é muito importante para a gente reconhecer esses padrões, né? E aí a gente tem uma coisa aqui que a gente olha muito, que é o founder missionário e o founder mercenário, né? Então, assim, é muito comum, e a gente costuma identificar N padrões, né? E acho que, principalmente, a Ana Rezende, né, nossa sócia, que tem uma formação, né, como psicólogo na área de people, trabalhou lá na RD também e tal, vem fazendo a gente ficar cada vez melhor nisso, né? Assim, eu acho que os melhores founders, os founders que realmente querem construir um futuro, eles falam muito pouco das empresas, eles não falam na primeira pessoa, eles não falam sobre eles falam sobre o mercado, eles falam sobre o cliente, eles falam sobre o potencial de mudar o mercado ou, quem sabe, até o país, né? Então, pô, vamos pegar, talvez a maior empresa do nosso portfólio hoje, é o Omie. Marcelo, ele fala, legal, estamos crescendo, tá, mas ele não fica falando que homem é melhor do que isso. Não, ele só explica que o benefício disso para o empresário, né, para o empreendedor, o quanto ainda tem gente que não usa RP e usa caderno, Excel, né? Então, assim, é ali que a gente busca os nossos melhores investimentos, o que é super raro, tá? Porque eu acho que o mercado não
não traz os incentivos, né, para que as pessoas busquem isso, e não é todo mundo, né, que percebe isso. Agora, o Brasil é um lugar que tem muita ineficiência, né? Normalmente, o Brasil tenta suprir essas ineficiências com N serviços, né? Que tem serviço para tudo, mas tecnologia é muito bom para resolver esse tipo de coisa, né? Então, é aí que a gente acha que se cria muito valor e acho que não acha nada, né? A gente vem conseguindo entregar esse valor aí ao longo dos últimos 15 anos de maneira bastante consistente. Show de bola, cara. Muito bom. Gosto muito também do Marcelo. Todos os conteúdos dele, assim, são muito inspiradores. E esse storytelling, né? De tem muita empresa ainda com papel e caneta, eu acho fantástico também. Acho muito bom. Dos caras que mais conseguem fazer o storytelling rodar, assim, há muitos anos, Marcelo. Total. Mas legal. E você fala muito, né, de ser uma pessoa que está muito com consumer aí dentro das telas, né? E, de repente, talvez possa trazer a ideia de B2C. E no Brasil você é conhecido, né, como uma pessoa que, putz, tem esse foco dentro das investidas e etc. Cara, o que você acha que startups e founders B2B poderiam aprender desses cases B2C? Cara, assim, a primeira coisa que assim, quem empreende em B2C, na próxima iniciativa quer fazer B2B, quem faz B2B quer fazer B2C na seguinte, tá? Então é super curioso. Assim, obviamente o B2C, historicamente em Venture Capital, é o local onde você tem retornos assimétricos muito maiores, mas a taxa de falha é muito maior também. Então, B2C é um negócio muito arriscado, né? Mas os retornos, né? E aí é só olhar, né? Se você for comparar, né, pô, quem são as grandes empresas hoje de tecnologia no mundo? Elas são um componente B2C muito grande, né? Google, Apple e tudo mais, embora o Google, né, tenha o cloud e tudo mais, mas a Amazon, né? Então, assim, o, o maior valor realmente ainda é criado, os grandes outliers são criados com componente B2C, e o Brasil é muito bom em B2B, né? Então, você tem muito fundo, inclusive, que só investe em B2B. E aí, eu gosto de consumo, eu não faço só consumo, eu costumo dizer que eu gosto de consumo ou de B2B long tail, onde é tanta gente que o cliente é um consumidor, né? Então, médico, advogado, né? São muito long tail, né? Ou coisas ligadas ao consumo, né? Então, por exemplo, eu sou board member da Amit, então é uma maneira da gente estar exposto ao consumo de maneira indireta, né? Porque eles vendem, né, para os varejistas e para os fabricantes. Então, assim, o consumo é uma parte importante, assim, da minha vida. Se eu tivesse bastante dinheiro, acho que eu comprava um daqueles quadros do Andy Warhol, sabe? Do Pop Art, Uhum, um produto de consumo. Eu gosto bastante. legal. Então, assim, é, então tem essa característica. O B2C, eu acho que assim, se menospreza muito o aspecto de marca, né, no Brasil, principalmente no B2B de um modo geral, mas no Brasil um pouco mais. E eu acho que o que o B2C mais ensina para o B2B é o investimento na marca. E não estou falando para você sair fazendo um super investimento, contratar uma agência no early stage, quando o dinheiro não é isso, mas é o cuidado, é o carinho, é a preocupação, é a clareza disso, né? Então, assim, um produto B2B que é facilmente compreendido, né, pelo cliente, ele é vendido mais rápido, né? Um Uhum, produto, uma marca bacana, por menor que seja a empresa, que seja legal, que conecte, né, com as pessoas, com o cliente e tudo, provavelmente é uma employer brand melhor, né? uhum, Então, assim, tem N vantagens. Isso, normalmente, os empreendedores de consumo já nascem, né, com isso, porque para falar com o consumo você vai querer usar a marca como um diferencial, mas ela também é muito importante no B2B, né? Acho que tem N estudos recentes que mostram, e pior, né? Eu acho que a gente costuma dizer, né? Você tem um diferencial de produto possível? Sim. A Stella acredita muito nos diferenciais de go-to-market e principalmente no foco, né? O mercado da tecnologia ele está cheio de casos de melhores produtos que perderam a briga um concorrente com go-to-market melhor, né? Então a gente acredita demais nisso nas telas. Mas o componente de go-to-market, principalmente de maneira sustentável, né, com uma fonte de leads bacana, né, sustentável, proprietária de preferência, ele tem muito a ver com esse playbook do B2C de construção de marca como uma defesa, né? Só que é muito raro o B2B investir nisso, né? E, de novo, quando eu falo investir em marca, não estou falando necessariamente para sair investindo milhões no branding, numa agência, não. É a preocupação, é o cuidado, é o alinhamento, é a clareza, né? Então, acho que isso tudo é bem relevante. E saber medir isso também, né? Porque
dá para medir, né? E isso traz um diferencial muito grande no topo do funil, né? E saber lidar com com essa coisa mais intangível, e que cada vez fica mais tangível com as novas tecnologias de mensuração, e associação nisso, né? Na busca por não se investir só em formatos de fundo de funil, né? E ficar dependente, né, de mídia de performance e tudo mais, é bastante relevante. Então, acho que, né, isto posto, B2C é difícil, né, principalmente porque a aquisição é muito difícil, né. O Brasil é muito grande, um país de extremos, né, é comum o cliente do B2C começar e ter um falso positivo, porque ele começa a vender para o cliente que é early adopter. E o early adopter, ele compra mais rápido, ele está procurando novidade, ele é novidadeiro. Então, e a gente vê muita empresa chegar num nível de receita bastante relevante, mas ela não rompeu a barreira do early adopter. Obviamente, o early adopter em cada setor muda qual é, né? E isso é relevante, porque na busca pela escala, né, você vai ter que falar com mais gente, portanto, o volume absoluto vai aumentar, mas mais do que isso, gente menos predisposta a comprar. Portanto, você vai ter que falar de maneira diferente, vai ter que qualificar o lead, também é lead, né, no consumo, igual ao B2B, de uma outra maneira, e o CAC vai subir. Então, acho que o grande erro no B2C é as pessoas, não, legal, na escala o meu CAC vai cair. Não, não vai cair, vai subir, né? Ele vai começar num ponto, vai cair, né? Você vai bombar lá nos early adopters, e aí eles vão esgotar. E aí, e aí começa a brincadeira Uhum. tudo de novo. Cara, total. Muito bom. E até essa referência talvez de Jeffrey Moore, né? Atravessando o Abismo. Para quem não leu, para quem não conhece, leia, né? Faz muito sentido. Aquelas imagens simples, né? Visuais que o cara consegue, tipo, putz, saquei. Mas uma coisa que eu sempre falo aí, e aí falando dos livros de negócio, né? Eu sempre recomendo muito a leitura de um outro livro do Jeffrey Moore, que é o Inside the Tornado. É um livro pouco lido, é um livro que está esgotado, inclusive ele não é reeditado desde 98. Então os Nossa. exemplos que estão lá estão velhos, estão caquéticos todos, mas é um livro muito interessante, que ele fala justamente do momento que você passou o abismo, e aí? Que é outra Uhum. encrenca, né? Chegar Ah, nessa legal. outra encrenca. E o Brasil, ele é curioso, né? O Brasil, ele tem marcas de consumo aqui, e mesmo o B2B, centenárias, né? Olha quanta empresa legal o Brasil produz, né? Pô, VEG, Itaú, Boticário, né? E indo lá para trás, quantas marcas, né? A própria Ambev, né? Então, assim, o Brasil é muito bom nisso, né? É um lugar muito bom para esse tipo de coisa. Uhum. Legal. Eu acho, faz total sentido, assim, a parte de branding. Quando eu olho muito o Product Hunt, aquele aplicativo, né, com, putz, o que que tá sendo lançado? Vamos ver o que a galera tá votando. AI, obviamente, né? Praticamente tudo com 90% das coisas ali utilizando AI, tudo muito parecido, né? Então, tudo muito parecido. Parece que, nossa, esse daqui eu vi um mês antes, né? É outra já. E, assim, tu não consegue diferenciar de alguma maneira. Não existe um posicionamento tão claro, de repente. Claro que é very early stage, mas ao mesmo tempo eu sinto que branding vai ser cada vez mais a grande diferença aí para essa galera do no code, essa galera da criação fácil. Ontem tive uma ideia e já tá lá, sabe? Mas animal. E você adora analogia com música e bandas, né? Eu sempre começo qualquer workshop que eu já tenha feito de CS na vida, eu boto Beatles ali na capa. Uhum. Falo da economia do acesso, aquela coisa mais, né? Antes a gente tinha CD, na minha época, pelo menos, né, peguei CD, e depois Spotify, e não sei o que mais, e propriedade, Uhum. e acesso, e aí vai. E aí, até perguntando, Beatles fez parte da sua infância aí, ou era rock mais pesado? Não, não fez, cara. Embora tenha um songbook aqui dos Beatles, que na pandemia eu não tinha o que fazer, tirei a obra inteira dos caras. Não, cara, é gozado assim, eu não tenho uma coisa muito forte com rock, assim, eu gosto muito de indie rock, aquela coisa anos 80, né, The Smiths, The Cure, New Uhum. Order, depois Oasis, tal, tô feliz da vida que os caras voltaram, tal. Vão se matar, mas estão aí. E então eu tenho isso, mas cara, eu sempre gostei muito de música dançante, assim, desde dos primórdios, assim, da música eletrônica, aquele techno de Detroit, assim, dos anos 90 e mesmo seguindo hoje. Então, assim, eu gosto bastante, assim, não só da música eletrônica por causa da tecnologia e tudo mais, mas eu acho que é um negócio sem limites, né? Então, Uhum.
você consegue fazer tudo, então... e aí é gozado, né? Meus amigos todos têm bandas, e aquelas coisas. Não, vamos tocar, putz, Led Zeppelin, um pouco de vergonha, eu não sei. E não, eu posso tirar as músicas, mas, tipo, eu não conheço, sabe? Eu Uhum. pulei essa fase. Eu sei do que se trata, tal, né? Mas de vez em quando eu me dou um desafio, assim, fala, vou tirar, ou vou numa jam session com os amigos. Legal. Cara, que massa. Não, eu jurei por Deus, assim, que seria mais uma veia rock. Eu não sei se eu confundi com o próprio Edson nessa parte da história. Ele é metaleiro, ele é É metaleiro. metaleiro. Mas eu gosto muito da analogia que alguém, não sei quem de vocês fez, dentro do Astella Matrix, tal, do blog dos Beatles, né? Que, tipo, eles estavam no Cavern Club, aquele momento, não sei se Brian Epstein, que era o empresário naquela época, ou outro, se eu não me engano, mas que viu aquele dia, naquele momento, naquela noite, falou, cara, pode ser esses caras, né? Então, essa ideia do fator sorte, né? Na Cinta Lab tem um livro que é o Iludidos pelo Acaso, acho que fala muito sobre sorte e o que é competência, digamos assim. E, tipo, o que você acha dessa questão, né? Fator sorte, fator acaso, eles influenciam no sucesso das startups? Como é que um founder entende esses sinais, né? Para estar no lugar certo, na hora certa, né? E deixar o acaso vir de alguma maneira? Cara, eu recomendo aí um livro, Outliers, né, do Malcolm Gladwell. Ele fala bastante sobre isso, cara. Eu acho que, assim, vamos lá, o mundo das artes, a música, ele em especial é muito parecido com o Venture Capital, né? É um Pareto, né? Então tem N coisas, assim, acho que bastante documentado. Tem um livro chamado Rockonomics, só fala sobre isso. Tal. Tem um investimento que a gente fez lá no Indabed que é todo nessa tese. O que que a gente enxerga, assim, na tese, né, pura e simples, eu diria né, a gente fala muito aqui skill and luck, né? Então, onde é skill? Skill é aquilo que se você propositadamente fizer mal, você vai se dar mal. Então, o Usain Bolt, se ele encher a cara na noite, comer pizza que nem louco, e no dia seguinte ficar checando o iPhone antes da largada, e queimar a largada, alguma coisa, ele vai perder a corrida, certeza, né? Então, assim, ali o skill é muito grande, né? Só que o skill, ele, ele depende de muito treino, né? E aí o livro do Gladwell fala muito, né, dessa coisa das 10 mil horas, né? E aí as 10 mil horas, elas conectam numa outra coisa, né? Quando você trabalha muito, quando você está muito exposto a alguma coisa, você aumenta a tua probabilidade de luck. Assim, não há maneira de a gente, no mundo dos investimentos, dizer quantos por cento é skill, quanto é luck. Então você fala, é 50%. Então qual é a melhor aposta para a gente buscar retorno? Se expor ao máximo a luck. Ou seja, vamos trabalhar mais, vamos fazer mais, né? Vamos praticar mais, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui nas telas, como é que a gente traduz isso, né? Cara, por mais que a gente faça, sei lá, 4, 5, 6 investimentos por ano, a gente olha todas as empresas. A gente está sempre praticando, a gente está sempre olhando. A gente está mentorando. É super comum, cara. Eu dou mentoria para empresa que não é do nosso portfólio adoidado. E isso eu acho que é a parte maravilhosa, né, do nosso mercado. Então, assim, você está exposto, né? Então você não só cumprir as suas 10, 20, 30 mil horas, né? Mas realmente trabalhar muito nisso, se expor muito a luck, né? Talvez você tenha skill, mas o fator de sorte é importante. O fator momento também é importante, né? Então, quem estava captando naquele momento, ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava juros negativos. Quem se preparou e foi a mercado naquele momento, pegou um momento mais fácil de levantar capital, ponto. Tinha mais dinheiro no sistema, sorte. Né? Inclusive, né, o pessoal fala muito de unicórnio, de camelo, a gente também fala das empresas zumbis, né? A gente conhece muita empresa que não tem modelo de negócio e tem 70 meses de caixa porque levantou um monte de dinheiro, né? Então, assim, cara, é sorte. Não sei se é a melhor decisão de ser tomada, tal, mas enfim, tem um fator sorte, tá? Do meu lado, eu bato forte no skill, cara. É isso que eu posso fazer. Eu tento ser o melhor. Eu não me consigo. Assim, eu sou um cara, acho que, muito sortudo. Acho que acertei muito cedo na minha vida, né, conjugal, né? Casei cedo, tô com a mesma mulher, muito feliz até hoje, tal coisa rara, né, nos dias de hoje.
mas no trabalho eu nunca tive muita sorte, assim, eu acho que eu sempre tentei, nunca ganhei nada, né, nunca, né, acho que a minha grande sorte é ter podido trabalhar, estar perto de pessoas incríveis, e eu acho que essa é a combinação, trabalhar muito, se dedicar ao teu entorno e não só você mesmo, Uhum. e estar do lado de gente incrível, né? Se você não tiver o melhor skill, pode acontecer, pode ter alguém melhor, né? Porque skill Uhum. não basta o quanto é você, mas quantos são os demais. Mas no mínimo você está ampliando largamente a tua chance de ter luck. E aí, em tese, a vida vai lhe sorrir. Vamos ver. Legal. Animal. Muito bom. E, gente, fazendo um pequeno intervalo para o nosso querido merchan de sempre, né? Customer X, a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento, criando automações e estabelecendo atendimento proativo. Plataforma Opens, personalize cada interação com seu cliente e aumente a eficiência do seu time usando IA. E a Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que sua empresa precisa ter para ter um crescimento acelerado e previsível. E passando pela segunda rodada agora de perguntas, duas perguntas finais antes do nosso ping-pong. Customer Success, CS, sucesso do cliente, ficou muito em vigor nesses últimos 10 anos no Brasil, pelo menos lá fora há um pouquinho tempo a mais. Quais aspectos você, em VC, considera de CS e até pós-venda para avaliar uma das investidas? Vocês focam mais em macro, tipo Unit Economics, LTV, enfim, de alguma certa maneira, e a relação dele com o CAC, ou dados mais específicos? Onde é que o que vocês olham aí, pelo menos nas telas, né, com a tese de vocês e com a etapa que vocês entram? Cara, se essa é uma das máquinas que a gente mapeia no nosso processo de investimento, mas assim, a Stella historicamente tem feito três tipos de cheque, né? Pre-seed, de maneira bastante selecionada, né? Não é nosso principal foco, mas a gente tem alguns casos importantes aí de pre-seed no portfólio. Seed round, que já a empresa já no momento de market fit, e série A. Eu diria que 60% dos nossos investimentos são no seed round. O que significa que provavelmente essa empresa ainda não estruturou o CS, né? Então é aquela coisa, ainda está ligando para o vendedor, putz, não chegou o Louis lá ainda, né? Então, ou Sim. está escondido em algum lugar, tal. Então assim, até foi um pouco do tema, né, do podcast que você gravou com a gente, né? Qual que é a hora, né, de envolver e de construir CS. Tal. Então assim, quando a gente entra numa empresa, uma grande quantidade de casos, a gente sabe que é uma máquina muito importante, a gente tem mapeado nos nossos critérios, nossa fórmula da Coca-Cola lá tem 36 itens, CS é uma delas, tá? Uhum. Mas a gente está acostumado, em muitos cheques, a não encontrá-lo de maneira super estruturada, porque ainda é cedo. E aí, provavelmente, o pós-capitalização é que esse processo vai começar. Se for uma série A, aí já é esperado que isso esteja colocado de alguma maneira. Dependendo do modelo de negócios, pode ser um fator crítico, né? Principalmente se dentro de CS tiver upsell, né? Dependendo qual Uhum. é a estratégia de crescimento da companhia, pode ser um fator, inclusive, é, make it or break it, né? Então, assim, então, conforme a gente vai fazer um check numa companhia mais madura, esse item é crítico. Na paralela, acho que também tem um desafio talvez mais recente, né? Que, assim, nós, e acho que todos os VCs, têm olhado muito as empresas PLG, né? Com vendas no touch. Tá bom, mas numa venda no touch, como é o CS? O CS é no touch também? Deve ser, não deve ser, né? Então acho que tudo tem batido muito nesse desafio. A gente busca muita eficiência de capital, né? Então talvez aquele modelo, né, de super people intensive, né, playbookado, acho que a gente tem buscado um modelo um pouco mais leve, né? A gente tem buscado um CS bastante eficiente, uso de tecnologia para escalar a produtividade humana, né? Eu acho que CS é uma área essencialmente humana, né? Mas as tecnologias permitem escalar o trabalho de maneira importante, né? Então, a gente tem olhado Uhum. muito isso. Mas, de novo, nas nossas análises, a gente acaba aprofundando no tema nas empresas um pouco mais maduras, e aí sim é um papel importante. A gente não tem uma métrica específica para CS, o que a gente quer entender, né? Como a empresa opera aquilo, se ela está playbookada, né? Ou se ela faz aquilo na raça, Uhum. conhecer as lideranças e tudo mais, e principalmente fala muito com o cliente, né? Que a gente quer entender se o que fala é o que faz, né? Sim.
Então, porque é comum, é super comum, né? Fala, tem CS? Tem, isso aqui. Liga lá para o cliente. Quando você tem problema, que você fala, tá aqui o WhatsApp do founder. Né? Sim, Clássico. total. Mas legal. Ficou super claro. E acho que partindo para a última pergunta, você falou, né, que vem de origem judaica. Sobrenome Chalfão, acho que tem origem em Israel, se o Google não está enganado, ou Não, não, então se está não. enganado, de onde é que vem o sobrenome? Meu pai é búlgaro. Né? Búlgaro? Búlgaro. E aí depois E, ele migrou para Israel em 48. tá. Ele Né? foi para Israel em É. 48. E de lá, você deve ser a terceira geração, segunda geração? Eu sou a primeira aqui no Brasil, né? Tá. Meu pai nasceu lá. Meu avô veio para implementar uma fábrica de máquinas de costura no Brasil, Uhum. que era de um empreendedor de lá. Ele tinha, acho que uma fábrica inicialmente de origem italiana, não tenho certeza. E aí ele veio para cá para implementar, para abrir essa fábrica. Então ele veio antes da família, aquela coisa clássica, né? E veio, montou, tal, pô, se encantou, nossa, que beleza, esse país, tal, não sei o quê. E aí trouxe o resto da família e aí todo mundo veio para cá. Legal. E aí eu nasci. Ele Que encontrou massa. minha mãe, de origem boa, E e aí vai. animal. E qual é a sua relação com o judaísmo na rotina, assim, tipo, e qual a principal lição que ele te traz, tipo, nessa loucura de VC? Cara, assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa. Hum, A Mariana, minha esposa, é o lado religioso aqui da família. A Mariana é católica, né? Mas eu gosto muito da cultura judaica, né? Me identifico demais com a cultura e realmente aprecio. Então, eu não sou uma pessoa de frequentar, né, sinagoga, nem nada. Mas eu tenho de maneira muito forte assim os aspectos culturais de uma cultura que, que ela é sofrida, né? A gente está num momento terrível, né? Com relação aos judeus, Israel, que está acontecendo, é um momento muito difícil, né? Então, é, mas eu me identifico muito, porque é uma cultura de trabalho, né? Uma cultura de excelência, é uma cultura com um preceito muito importante de dedicação à comunidade, de dedicação ao outro, né? No judaísmo, você tem o negócio da tzedakah, né? Que é o tempo ou o dinheiro, né? Que você vai doar, né? Para caridade. Então, a religião preocupada com isso, né? Então, putz, eu diria que a maior influência tá na cultura, e também acho que nos relacionamentos, né? A gente tem um bom número aí de empreendedores também de origem judaica no nosso portfólio, tem investidores também, então assim, é uma conversa gostosa, assim, acho que quebra um gelo, tal, mas eu acho que a força para mim, o que me muito presente, assim, essa coisa da cultura, do trabalho, né, do Uhum. estudo, né, eu costumo dizer, eu acho que o judaísmo ele tem uma coisa importante, assim, de você crescer como pessoa e de você tentar fazer com que os teus filhos sejam melhores que você, né? Então, essa coisa do estudo é muito presente, e tal, e eu acho que o mundo só anda se você consegue entregar isso, né? É uma geração melhor que a tua, ou pelo menos que Uhum. busque isso, né? É o melhor que dá para fazer. Legal. Legal, muito bom. Então, finalizando aqui com ping-pong, né? Chegando nesse final, esse ping-pong é um mix de Astela Playbook com Tim Ferriss. Então, olha só que legal, né? É um mix de perguntas roubadas de cada lado, mas, né? Tudo é curadoria, como diria o Cortella. Primeira delas é quem te influenciou. Bom, vamos lá. Acho que as principais influências para mim, primeiro, definitivamente a minha esposa Mariana, acho que mesmo no lado profissional, né, acho que ela é uma pessoa muito ponderada, assim, a gente troca muito e, assim, e a gente cresceu junto, né, então, assim, acho que tem uma coisa, né, muito formativa, tal, então definitivamente acho que minha personalidade é muito moldada pela dela e vice-versa, né. No lado mais profissional, assim, eu sempre cito, acho que quatro pessoas, né? Eu acho que primeiro um cara chamado Ira Carlin. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei numa agência multinacional chamada McCann Erickson, na época era a maior agência do mundo. E esse cara, ele era o chefão de mídia do mundo inteiro, né? E ele, né, chegava com notebook no Brasil e aquelas coisas. E aí um dia veio o cara fazer uma palestra de mídia em Wall Street. Eu era um moleque, assim. E falei, pô, meu, né, e eu tinha aquela coisa muito, né, São Paulo, né, o bairro que eu cresci, aquela coisa, e esse foi o cara que falou, pum,
tem um mundo aí, cara, né? Porque naquela época, né, pré-internet e tudo, não tinha essa coisa, né? De onde eu vim, não tinha, né? Fui viajar de avião a primeira vez, já era grande, né? Então, assim, é, não tinha, né, essa abertura, tal. Então, ele foi um cara que falou, ó, tem um pouco mais aí do que o teu ovinho, sabe? Então, acho que esse cara me influenciou demais, assim, durante muito tempo e bastante relevante. Depois, definitivamente, o Celso Loduca, meu ex-sócio, né? Acho que um cara, empresário brilhante, um cara muito criativo, mas um cara com um lado humano espetacular, assim, né? Então, essa coisa da preocupação com as pessoas, né? Com um time longevo do teu lado, né? Com a formação de sucessores, né? O Celso tinha um lance obsessivo, assim, pô, você morrer amanhã, quem vai ficar no seu lugar? Né? Ele falava isso todo tempo, fala, Uhum. agora não trabalho, mas então, sim, e o Celso, o curioso, assim, o Celso é comunista, né? Então, imagina um publicitário comunista, né? Então, mas ele traduzia o comunismo, assim, e o socialismo, assim, de uma maneira muito, muito interessante, assim, né, para o mundo moderno, e a gente aplicava determinadas coisas, assim, então, por exemplo, a Loduca tinha um lance lá que a gente chamava que era o bônus comunista, né? Cara, um negócio muito, muito legal, assim, né? Que a gente criou ao longo dos anos, que mexia na remuneração, mas de todo mundo, né? Então, Uhum. essa Legal. é uma influência bem importante do ponto de vista humano e empresarial, e obviamente meus dois sócios atuais, né? O Edson e o Sato me influenciam demais como investidor, como gestor, e a gente troca muito, assim, né? Acho que uma relação muito boa, assim, muito gostosa. Boa. Qual livro você mais recomendou e por quê? Cara, a gente aqui tudo cabeçudo nas telas, né? Então, presente de final de ano aqui do time é livro, né? Esse foi o livro do final do ano passado, assim, que a gente deu para todo mundo, que é o Guns, Steel and Germs, do Jared Diamond. É um livro que vira e mexe eu leio de novo. Eu sempre acho que tá tudo lá, assim, tipo, né? Um livro que conta a evolução da humanidade, né? E ele fala muito, né? Dessa coisa de quais são os fatores, né? Que realmente importam, né, para uma nação, para um povo ter se desenvolvido mais que o outro e tudo mais, tal. E, putz, eu sempre digo, eu recomendo esse livro porque tá tudo lá, cara. Então, é a Bíblia da vida. Legal. Qual frase você colocaria num outdoor para todo mundo ver? É uma frase do Oscar Niemeyer, que viveu mais de 100 anos, sabia uma coisa ou outra, né? Que é a vida é um sopro, o que importa é o caminho. Boa. Profunda. Uhum. Acho que é a mais profunda até agora desse podcast. Cara, nos últimos 5 anos, quais novas crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram que tua vida melhorasse? Tá, bom, assim, foi bom que você vi essa pergunta assim, eu falei, putz, deixa eu pensar nas coisas mais recentes, assim, né, que foram mais transformadoras. Eu acho que, assim, primeiro, a coisa do preparo, de preferencialmente, sim, por escrito, sabe? Então, eu tento entrar numa reunião preparado, vou começar uma startup, sim, eu li o material que ele me mandou, eu naveguei no site, eu fucei o LinkedIn, eu olhei tudo. Eu tento entrar muito preparado para as coisas, né? Eu vou ter uma reunião com os meus sócios, eu anoto os meus pensamentos antes, né? Aliás, eu anoto tudo toda hora, espalho cadernos por São Paulo inteiro. Tem caderno meu onde você quiser, vai, vou perdendo. Então, eu tiro foto do que eu anoto e depois digitalizo e tal. É, então, assim, eu no passado era muito de improvisar. Eu chegava na reunião, eu apelava para os meus próprios neurônios e era meio jazz, vai, pegando a coisa da música. E eu Uhum. mudei, assim, nos últimos 5 anos, pra uma coisa muito forte de preparo, e aí acabo ficando irritado quando eu mesmo não tenho tempo de me preparar, e também quando eu sinto que uma pessoa não está preparada para falar comigo, né? Então, isso também tem um outro lado. Outra coisa é a rigor com a agenda, assim, né? Eu vivo pelo Google Calendar e se não tá lá, não vai rolar. Eu preparo ela com uma antecedência enorme, assim, né? Também muito conselho de empresa, né? E um respeito enorme aí pela agenda dos nossos sócios aí, não só empreendedores, mas investidores também nisso. Então, eu tento proteger demais, né? Então, isso é muito. Uh, Prompts, né? Então, acho que com AI não é o chat GPT, mas é a qualidade do prompt, né? Então, eu tenho
tenho estudado muito prompts, assim, então, né, crio coisas o tempo inteiro. Acabei de criar essa semana eu subi todos os meus últimos exames de saúde dos últimos 10 anos e criei um coach de saúde para mim mesmo com base nos meus exames, né? Caraca. Então, assim, eu perco muito tempo criando prompts de produtividade, reunião, Uhum. gravação de reunião e tudo mais. Isso me ajuda demais, assim, e tal. E eu acho que uma coisa, talvez, duas coisas um pouco mais filosóficas, assim, primeiro, acho que é carregar menos peso, né, principalmente depois que eu vendi agência, assim, veio uma decisão muito grande, assim, de começar a desapegar das coisas mais materiais, então vendi carro, um monte de coisa, assim, então, assim, a vida mais leve é mais fácil, né, então tinha uma coisa mais Uhum. de acumular tranqueira e tudo mais, eu realmente comecei a desapegar, até do ponto de vista de roupa, de tudo, tal, e, putz, a vida é muito mais fácil, sobra muito mais tempo para o que importa, né, e tem sido uma crescente, às vezes a Mariana me fala: "Pô, mas tudo bem, mas compra uma camiseta que não é essa preta aí, que não aguento mais", e tal, mas enfim. E por fim, acho que é falar não, né, acho que eu sempre fui muito: "Ah, não, dá, dá, dá", e aí quando eu ia ver, minha agenda estava tomada com assuntos que não eram meus, né, e falar não no Brasil é um paradigma, né, as pessoas não gostam de ouvir não, acham que é mal criado, alguma coisa assim, mas eu tenho tentado melhorar a minha maneira de falar não, em prol da minha agenda, da produtividade, para poder falar sim depois, né, então acho que isso é um. Perfeito. Cara, muito bom. E qual conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua? Muito bem. Bom, primeiro, paciência, muita paciência, né, a gente joga pedrinha no rio e a gente só vê se a gente acertou mesmo dali a 7, 10 anos, né, então a gente tem que tomar decisões hoje onde a gente não sabe, na verdade, né, tem que saber identificar esses padrões e tudo, mas então tem que ter muita paciência, sabe, não adianta ser afobado, não adianta ter fomo, não adianta nada disso que vai dar errado, né. E acho que cabeça aberta, né, então, acho que a gente tem que entender que assim, o VC é um negócio de retornos assimétricos, a gente não sabe de onde vão vir e normalmente os códigos mais padrão não trazem os melhores retornos, né, então você tem que estar cabeça aberta, falar com todo tipo de empreendedor, olhar todo tipo de modelo de negócio, né, até por uma questão de respeito com o tempo de com quem você está falando, mas assim, não adianta ficar procurando sempre no mesmo baldinho porque não vai estar lá necessariamente, né, então você tem que ter cabeça aberta, e aí tentar buscar reduzir viés e tudo mais é um aspecto importante, super difícil, todo mundo tem viés, não vem com esse papo, né, mas cabeça aberta é um ponto muito importante. Cara, fechado. Putz, muito bom. Muito obrigado pelo teu tempo, Dani. Foi fantástico aí. Falamos um pouco de startups, de carreira de vida. É um episódio muito legal. E para a galera que quer acompanhar, né, teus posts, textos, ideias, onde é que eles podem te achar hoje em dia? Twitter acabou de voltar a falar nisso, então Voltou, eu não voltou. no Twitter, minha conta no Putz, Instagram é fechada, assim, cara, me segue no LinkedIn, eu tenho cada vez menos feito conteúdo escrito, né, acho que o time hoje, a Sela produz um volume bastante interessante, eu tenho realmente focado nos podcasts, e aí todas as uhum. novidades, eu sempre coloco lá no LinkedIn, então, putz, LinkedIn é minha grande coisa para trabalho, né, não publico em mais lugar nenhum. Tem novidade, né, estamos aqui gravando no finalzinho de setembro, a gente deve ter algumas novidades no podcast, assim, bem legais, assim, tem sido difícil para mim arrumar tempo para gravar, mas acho que para todos nós, né, não é fácil, mas a gente quer introduzir algumas novidades, assim, então, nos próximos 3 meses aí tem coisa bacana aí que a gente tá aprontando. Show de bola. Sigam as telas Playbook, né? Spotify e streamings. Total. Perfeito. Obrigado, Dani, pelo teu tempo. Obrigado Valeu, pelo galera. convite, parabéns pela iniciativa aí. Valeu. Até mais.